Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Estou aqui numa das áreas acompanhadas pela assessoria Horta Online na cultura da cebola, uma cultura que trabalhamos em diversas regiões do Brasil. E hoje vamos falar sobre a interação da irrigação com o manejo de bacteriose. Nesta área, a gente ainda sofre um pouquinho com o problema da bacteriose e a gente vai falar de algumas dicas de manejo que a gente pode usar para conviver melhor com essa doença aqui no vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. A cebola é acometida de bacterioses foliares. A gente pode ter ocorrências principalmente de ervínia, muito agressiva, causa derretimento, e também de xantomonas e pseudomonas. Seja por uma causa ou outra, a gente tem aí uma doença importante, porque a gente vai perder folhas, podemos ter essas doenças acometendo o pseudocálio, o bulbo, e acometendo a planta de morte. Além disso, a gente pode ter um pós-colheita ruim da cebola, quando o cultivo tem muita ocorrência de bactéria. A gente está aqui nesse cultivo que ele pegou um volume expressivo de chuvas, a planta estava com um aspecto vegetativo forte, o solo bem condicionado, bem estruturado, a planta aproveitando bem o resíduo de nitrogênio do solo, e pegou um período que a gente teve chuvas além do normal, já num plantio aí com seus 40, 50 dias, chuvas com vento, e tudo isso daí propicia a ocorrência de bactérias. Fora os danos promovidos aí por vento, por chuva forte, um ambiente mais úmido, acaba tendo também a ocorrência de fungos, aqui a gente teve certas ocorrências de alternária, e tudo isso abre porta de entrada para bactérias. Agora a gente está no mês de maio, as temperaturas caíram, e isso é fundamental, porque bactérias se dá bem com temperatura alta, se dá bem com umidade. Então a chuva parou e também a gente teve a questão da queda de temperatura. Então assim, o ambiente agora já desfavorece a bactéria. E é importante que a dica de hoje aqui do vídeo, você dá uma virada de chave nesse período em como você faz a gestão da irrigação. Por quê? Às vezes lá nos períodos de quem planta no cerrado, março, abril, a gente ainda pega as temperaturas maiores e a gente tem que estar com o turno de rega curto. Então, muitas vezes, a gente está ali com 4, 5, 6 milímetros por dia de perda de água. E chega nesse período como a gente está agora, em que as mínimas estão aí na casa de 14, 15, 16 graus e máximas não passando muito de 26, 27 graus, a gente pode ter uma queda expressiva da evapotranspiração, e de fato nós temos. Nessa situação, eu já tenho uma planta que está consumindo não mais 4, 5, 6 milímetros por dia, mas essa planta talvez ela está consumindo aqui 3 milímetros, 3 milímetros e meio. E a gente pode usar isso muito a nosso favor. Então, se tem um solo como esse daqui que pode reter água aí de 15, 16, 18 milímetros, e essa planta está consumindo 3 por dia, eu posso aumentar o intervalo de irrigação para 5, 6 dias. Isso aqui é fundamental quando a gente quer ter um bom controle de bactérias. Aumente o turno de rega, aumente o intervalo entre irrigações. Então, por isso que é muito importante você focar num solo bem estruturado, a variedade correta, vigor de semente alto. Para quê? Aprofundar raízes. Aqui as raízes estão profundas. A cebola está bem bulbificada já nessa fase aqui no cultivo. Então ela já tem raiz suficientemente profunda para explorar camadas onde eu tenho mais umidade. E quando eu estico o turno de rega, passo ele para 5, 6, 7 dias, a planta está buscando a água das raízes profundas, com as raízes lá mais profundas, camadas profundas do solo. No entanto, ela não está com muita umidade na superfície. E ademais, quando você aplica
aí os produtos para controle de bactérias. A gente já gravou vídeo no canal sobre esse assunto aí, quais produtos, principalmente os cúpricos. Você vai fazer cobre, os cúpricos aí, né, vários deles, o óxido, o oxicloreto, o hidróxido, em associação com o mancozeb, o clorotalonil, e mesmo produtos biológicos, né, a gente já testou, nosso departamento de pesquisa já testou diversos biológicos com efeitos benéficos no manejo de bactéria. E o que a gente tem disso daí? A gente consegue fazer irrigação, fazer essa proteção e passar aí 4, 5, 6 dias sem molhar a planta. Isso é fundamental. Então fique de olho. Você estava aí com bactéria, às vezes com ocorrência de chuvas. Quando não era chuva, estava muito quente, você estava irrigando constante a lavoura. Busque, se está com problema de bactéria, irrigar o mais distante possível. A gente não vai controlar a temperatura, né, de fato, tem um ano mais quente, mais frio, isso não está no nosso alcance, mas a gente controla o turno de rega. Procure irrigar lâminas pesadas em intervalos mais longos. Por isso é muito importante você ter aí uma estação meteorológica, que seja uma estação meteorológica simplificada. Lá no IPACER, nós temos uma estação que estimamos, ela é simplificada e nós estimamos o consumo hídrico com base na temperatura máxima, mínima, que a gente vai calcular a média, com base na umidade relativa máxima e mínima, usando, por exemplo, o modelo de Hargreaves e Samani, que é uma equação que leva em consideração esses dois fatores, temperatura e umidade relativa. É claro que você pode ter estações meteorológicas completas, que você vai ter todos os elementos climáticos, né? Você vai ter aí a temperatura, a umidade relativa, a velocidade do vento, a radiação solar, e aí mais a precipitação, é claro, né, que a gente precisa de saber se está chovendo ou não, para você estimar melhor a evapotranspiração, mas estime o que está sendo perdido. Cebola, como está esse cultivo aqui, ó, ela está na fase 3. O que é fase 3 da cultura? É quando ela está no pleno consumo hídrico, ela está no máximo de consumo hídrico. E tem um fator que a gente ajusta na irrigação que chama KC, que é o coeficiente de cultura. Ele varia, tá, de 1,05 aproximadamente até 1,25, 1,3, depende da cultura e região. Mas quando a gente está nos períodos mais frios, temperaturas mais amenas, secagem mais lenta do solo, umidade relativa um pouco maior, como é o caso aqui, a gente tende a ter os menores KCs. Então, o KC da fase 3 varia de 1,05 a 1,25 aproximadamente. Talvez aqui nesse caso ele está 1,05, ele está 1,10. Isso é importante fazer esse ajuste para quem monitora a irrigação pelo clima. E a gente orienta bastante isso em nossas visitas, em nossas conversas com os nossos clientes, para que o ajuste da irrigação seja bem feito. O nosso foco é a gestão do solo, aspectos biológicos, físicos e químicos, a adubação equilibrada e a variedade. E hoje eu estou falando bastante da irrigação. Por quê? Se você não tiver a gestão de irrigação correta, você não tem um bom aproveitamento dos nutrientes e não consegue gerir tão bem a doença. Então, uma dica, ajuste bem o KC aí da fase 3 para quem monitora pelo clima. Entenda como é que é a caixa, né, o volume de água armazenado no seu solo, que depende das propriedades físicas do solo. Você precisa de ter um técnico aí junto com você para te ajudar a fazer esses cálculos. E tenha pelo menos uma estação meteorológica simplificada para estimar a evapotranspiração e fazer uma boa gestão. Aqui nesse caso, o pessoal está fazendo isso, buscando essa melhor gestão, fazendo irrigações mais espaçadas para fazer um controle mais intensivo e mais eficaz das bacterioses na cultura da cebola. Gostou aí do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários quais outras dúvidas, quais outros aspectos você quer que fale sobre doença ou outros apontos aí na cultura da cebola ou outras hortaliças. Entre em contato com a nossa equipe de assessoria Horta Online e venha ser um parceiro e produzir mais com menos. Ter informações de pesquisa, informações de bancos de dados gigantescos que nós temos. Nós assessoramos mais de 20 mil hectares de hortaliças por ano no Brasil, diversas culturas que nós trabalhamos, e venha fazer parte do grupo que colhe mais com menos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.